La Bella, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews Cubic Jorge. Bem, finalmente consegui aqui um Stelvio facelift. Eu já vos tinha falado disso. O Stelvio e o Giulia, que neste momento são os Alfa Romeos em comercialização, receberam um update há algum tempo. Por fora vocês não notam praticamente nada. Aliás, eu creio que até nos quadrifólios é que as ópticas atrás mudam um bocadinho. Nos restantes está de facto praticamente tudo igual. Lá dentro temos também algumas atualizações e, portanto, basicamente vou-me focar aqui no que é que mudou, no que é que foi atualizado e depois vamos conduzir um bocadinho. Hoje estou aqui na zona de Penacova, uma zona fantástica, com estradas brutais e, portanto, vamos conduzir um bocado este Stelvio, que é sempre um prazer enorme. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, portanto, isso é o mais importante que podem fazer sempre. Parem o vídeo, subscrevam o canal e não percam absolutamente nada. Como eu vos tinha dito, aqui por fora não mudou praticamente nada, quer dizer, não mudou nada. Não, temos nos novos padrões de jantes, mas essencialmente no interior é que temos temos alterações mais significativas, já vos vou mostrar isso quando formos conduzir. Em todo o caso, queria chamar a atenção aqui para uma coisa, a configuração. Está brutal. Esta pintura é um opcional, isto aqui são cerca de 1000 euros. As pinças em amarelo, cerca de 250 euros, ficam incríveis. Estas jantes, 21 polegadas, creio que nunca tinha conduzido um Alfa Romeo com umas jantes tão grandes. É o topo que podem ter, é também opcional, caríssimo. Portanto, este carro já está de facto aqui mais equipado. Com pneu de baixo perfil, vejam isto para um SUV. Eu já o estive a conduzir um bocadinho, de facto na condução sente-se um pouco. Um bocado mais rígido, é normal. Retira talvez aqui um bocadinho do conforto. Mas são jantes incríveis. Eu por acaso pensei que elas fossem pretas, mas não, são terminadas num gunmetal, um cinza escuro. Olhem para isto. É brutal, já sabem que eu sou fã deste carro. E depois nós temos aqui as versões Super, Sprint e TI. Este é um Sprint. É um intermédio, já traz bastantes coisas. Se optarem, por exemplo, pelo TI, o TI tem mais aquelas bancos aquecidos, volante aquecido, que eu gosto até bastante disso. Mas eu creio que este é já uma decisão bem razoável. De base, ele começa nos 57 mil euros para a motorização base. Este aqui, por ser já o de 190 cavalos, já vamos falar nisso, vai logo para os 63, mas esta viatura de PVP, eu acredito que rondasse os 70 já com tudo o que temos. Mas também não me espanta que o conseguisse em torno de 60 e tal mil euros. E aqui, considerando outros concorrentes, X3, GLC, o XC60, uma série de facto de concorrentes que, com opcionais, tudo equiparado, poderão ficar eventualmente um bocado mais caro. Esta proposta para mim continua a ser absolutamente fenomenal. Deixem-me saber o que é que vocês acham. Está ou não está fantástico. Que carro, vejam isto. Absolutamente incrível. Estas eram as pinças, exatamente, que eu queria ter metido naquele Giulia que se foi embora tão cedo, o Veloce, que tinha encarnado. Eu queria as amarelas, acho que fica brutal mesmo. Gosto imenso das pinças em amarelo. E é muito à italiana. E portanto, como podem ver, o resto está de facto tudo igual. Eu creio que isto aqui mudou também, agora é em preto, aqui as saídas de escape. Esta é gigante, claro, a saída está lá dentro. Mas fica incrível. Estas duas saídas são uma coisa fenomenal. Aqui a designação Stelvio a preto. Temos também a designação Sprint ali de lado. E pronto, isto está de facto tudo igual. Mala elétrica. E aqui eu queria chamar a atenção que quem quiser ficar a conhecer tudo sobre o Stelvio, claro que vão ficar a conhecer sobre o pré-facelift, mas a nível de medidas, mala por aí não muda nada. E portanto, foi uma das primeiras reviews até que eu fiz para o canal, no Porto. E portanto eu vou deixar isso na descrição para depois vocês verem tudo em detalhe. Hoje era só mesmo para nos focarmos aqui no que é novo, no que é que mudou e um bocadinho na condução. Já agora vamos só ver o Child Safety. Ok, barou, não fez muita pressão, está aprovado.
como eu gosto muito deste carro. Epá, ele já está de facto no mercado há algum tempo, mas muitos dos concorrentes do mesmo segmento também estão, daí todos até terem recebido facelifts. Os últimos, os mais recentes, foram o X3 e o X4, que eu, enfim, estão atrasados, como a maioria de todos os carros neste momento, está um pandemónio, mas assim que chegarem ao mercado depois eu tenciono apresentar-vos. Mas já vos trouxe praticamente toda a concorrência também, desde o F-Pace, Macan, Velar, GLC, XC60, Audi Q5, tudo e mais. Eu já trouxe literalmente todos, ainda aqui uns com facelifts, outros pré-facelifts, enfim, mas já trouxe praticamente, já experimentei tudo e é nisso que eu me gosto de basear e continuo a dizer, este Stelvio, uma coisa que se nota logo, eu já vos tinha dito, estas jantes, aqui no capítulo do conforto, isto faz de facto muita diferença, ter estas 21 polegadas, mas está, mesmo para conduzir isto num modo mais desportivo, quer dizer, elas beneficiam uma condução mais desportiva. Já passei por este Cupra 2 vezes, bem rebaixado, deve ter uma data de modificações, um Leon, mas elas acabam por beneficiar numa condução desportiva, porque lá está, colam também o carro mais ao chão, e daí nós sentimos mais tudo. No capítulo do conforto é de facto mais desconfortável, mas ficam brutais e portanto eu recomendo sempre, ficam mesmo muito, dá um aspecto incrível, geral, de presença ao carro. Mas bem, agora o que eu estava a dizer, chegou a altura de facto da Alfa Romeo atualizar este e o Giulia também, eles estavam de facto a precisar. Eu gostava que o facelift, mas isto acontece com várias marcas, vários modelos, mas gostava que tivesse sido um facelift um bocadinho mais intenso. Agora só que um à parte, eu podia ter entrado ali no IP3, como costumo fazer isto várias vezes, vou para Coimbra, mas não vou, porque isto é um Stelvio, e o Stelvio, tal como o Giulia, é um carro que gosta de curvas, é um carro brutal e, portanto, eu aqui não quero o caminho mais rápido, quero o caminho que me dê mais prazer. E é este, com mais curvas, estradinhas de serra, portanto, vamos por aqui. Mas como eu estava a dizer, eu gostava de ter notado um bocadinho do facelift melhor, porque vocês olham por fora e não se vê nada, mesmo aqui para dentro, quem olha, acha que isto está tudo igual. Tem evidentemente algumas diferenças, que é o que eu vou agora, vou-vos agora começar a explicar, mas acho que foi sim um bocadinho tímido, mas pronto, lá está, se calhar é sempre aquela velha máxima de equipa ganhadora, não se mexe, pronto, acredito que seja talvez isto, mas em todo o caso, ele continua a ser um dos mais bonitos para mim. Bem, este então nesta configuração, é um carro que permite tanta personalização, fica brutal. Praticamente de qualquer das maneiras. Aquele Stelvio que eu tive lá em casa, só precisavam de mudar as jantes, porque de resto estava incrível também. É um carro lindo, extremamente dramático, emocionante, é impossível ficar indiferente a este carro. É isto que eu adoro, tanto neste como no Giulia. Tenho tanta pena que a Alfa Romeo não tenha mais produtos, que não... Bem, enfim, isso são outras discussões, vamos nos focar aqui no interior. O que é que está diferente? Sistema de infoentretenimento, finalmente é touch. É verdade, eu agora vou passar aí umas imagens. Muito bom, nós podemos agrupar aí isso tudo da maneira que quisermos, tipo meter a navegação para a esquerda ou para a direita. Pronto, temos navegação, agora é tudo touch. É relativamente sensitivo, não é a coisa mais sensitiva do mundo, não. Creio que tem cerca de 8.8 polegadas. O tamanho eu creio que é igual ao que tinham os pré-facelifts no maior, mas sem ser touch. Pronto, depois temos, por exemplo, assistência à condução, temos tudo já, desde o ângulo morto, desde a alerta de saída de faixa, tudo e mais alguma coisa. Este, por exemplo, tem o Cruise Control com função adaptativa, portanto aquilo de selecionarmos a distância e o carro anda sozinho. Por acaso não sei se alguma vez experimentei isso na Alfa Romeo, mas este temos, é já aqui um carro bem equipado. Como vos disse, eu creio que só faltam eventualmente os bancos aquecidos, o volante aquecido, de jadilho, eventualmente, por de resto temos já bastantes coisas. E os estofos. Pois, este aqui, que eu acho que creio que já são mesmo todos em pele, porque eles podem vir um pele e tecido, portanto este carro já está sem dúvida bem equipado. Mas como eu estava aqui a falar, sistema de infoentretenimento, podem também emparelhar o telefone, temos as apps, e depois ainda temos, muito giro, temos aí um gráfico de desempenho, que é aquele típico, como também existe, por exemplo, na BMW, para nos dar o mostrador do binário e da potência, e vê aí também a pressão do óleo. Muito engraçado, isto está de facto a monitorizar ao segundo. É um gráfico que eu gostei, um gráfico mais técnico dos dados do veículo. Temos ainda definições gerais, enfim, é um sistema de infoentretenimento muito simples de se compreender, tem aquilo que é necessário, na climatização também operam isso tudo muito bem, é tudo touch. Aqui não achei talvez o mais sensitivo comparando aqui a outros modelos, mesmo nesse scroll da ventoinha por aí, não é o mais sensitivo, portanto tem que ter alguma atenção, mas a Alfa Romeo manteve a unidade de climatização ali em baixo, portanto isso está igual, inalterado, e portanto se quiserem operam aqui. Portanto, isto é uma boa solução para quem não gosta só de ecrã touch,
e quer botões físicos, temos também em baixo, com ar-condicionado, portanto, há para todos os gostos. Epá, vamos já aproveitar só aqui, calma, uma reta boa, isto está a subir. Pá, agora não vale a pena estar a meter o drag, eu vou só pressionar aqui o travão, aqui é o start-stop. Tirou um bocado, ele parece que faz uma short shift, eu já tinha dito isto no Giulia também. E está bom, uau! Bem, já lá vamos à performance, era só mesmo para fazer aqui um arranque. Eu já tinha feito um ou outro, sempre muito divertido. Portanto, essencialmente, as diferenças aqui dentro são essas e depois aqui nesta consola do meio, onde temos uma manete redesenhada, ok? Temos aqui a nova manete, aqui com a bandeira de Itália, fantástico. Está tudo mais moderno, parece mais moderno, talvez mais bem organizado. E depois temos o nosso, uma espécie de iDrive aqui da Alfa Romeo, para mexer no sistema de infoentretenimento, se não quiserem mexer só no touch. Portanto, aqui a Alfa Romeo permite de facto as duas maneiras, para quem gosta de ter ou físicos ou touch, podem optar e escolher aquilo que quiserem. E os modos de condução iguais, continuamos a ter o Dynamic, Normal, All Weather. Os gráficos mudaram, quando nós selecionamos os modos de condução mudaram aqui os gráficos, portanto, basicamente está o sistema de infoentretenimento todo redesenhado. Pronto, agora vou deixar no Dynamic, mais respostas de acelerador, direção um pouco mais pesada. Vejam o meu contacto disto, no Dynamic. Vejam isto, meu Deus, esta direção, o feedback de direção deste carro. De facto, desde que ele saiu, este e o Giulia, uma coisa incrível. Eu agora se calhar vou-me calar um bocadinho e só aproveitar um pouco esta dinâmica, porque também já falei de tudo o que é novidade aqui no interior. O quadrante é igual, podem ver aí, tem aqui naquele ecrã maior no meio, onde nos dá os consumos, autonomia, essas coisas. Estou a fazer 8.1 neste momento, quando levantei o carro estava cerca de 8, não é mau, bloco a diesel, não é nada mau. E são estas as diferenças aqui no interior, portanto, também não se denota de facto assim muito. Eu creio que o volante está também diferente, parece mais espesso aqui nesta zona, e nesta zona aqui para agarrar está perfurado, parece-me um bocadinho diferente. O que muda, por exemplo, aos quadrifógio é que esse tem aqui alcântara, eu creio que tem aqui alcântara nesta zona interior, mas é um volante que eu adoro. Aqui com o nosso botão de start-stop, gosto mesmo muito, as patilhas gigantes, adoro. Elas aqui são fixas, exato. Eu prefiro quando elas acompanham o volante, porque às vezes nós temos que fazer troca de caixa em curva e isso, e assim não dá muito jeito, mas pronto, elas aqui estão fixas. E é isto o nosso interior. Agora vamos atacar aqui a estrada, assim que conseguimos sair desta aldeia, ou logo que é isto. Mas a nível de blocos e os preços eu já vos disse, e de blocos também está tudo igual, não muda praticamente nada. Continuamos a ter 2.2 litros a diesel, que é este que eu tenho aqui, 160 cavalos de entrada, 190 é o que eu tenho hoje, que substituiu a determinado momento o de 180, que eu também vos cheguei a trazer, e depois o 210 no Veloce, esse já tem tração integral, e podem ter o Veloce a gasolina com 280, o quadrifóglio é o mesmo, o 2.9, com 510 cavalos, e um 2 litros, tração integral também a gasolina com 200 cavalos. Este e o de 160 cavalos, portanto, o 2.2 litros a diesel, estes dois, são tração traseira. No segmento existem mais carros assim, o F-Pace também, por exemplo. O X3, quando desligamos, aquilo é sempre rear wheel bias. Mas lá está, é sempre uma dinâmica muito característica e eu adoro o facto da Alfa Romeo ter colocado isto com tração traseira. A dinâmica é completamente diferente, é um carro. Agora, só tenho a pena de uma coisa, isto não dá para desligar o controle de estabilidade, isso é que me irrita, porque nós conseguíamos atravessar este carro de certeza absoluta, era brutal, e assim, mesmo que eu acelere, por exemplo assim, ele não foge praticamente nada, está aí sempre o controle de tração a entrar, trava, não deixa o carro fugir, é que bastava terem colocado um botão, isso é que chateia um bocadinho, mas pronto, mesmo com tudo ligado e o que temos de base, é sempre um carro extremamente dinâmico. Estamos sempre a sentir um pouco mais a traseira, e pronto, e depois com este feedback de direção, enfim, é um carro extraordinário. É o que eu continuo a dizer, dentro deste segmento, este Stelvio, é brutal. Este bloco tem já uma capacidade de resposta bem interessante, para os 190 cavalos. A caixa, todos eles são equipados com a AT de 8, é sempre a mesma. Não é a coisa mais rápida do mundo, mas é uma caixa competente, podem meter no modo manual, eu meti agora, assumimos nós, e podemos esticar isto literalmente, portanto, é uma caixa que permite, de facto, a nossa intervenção máxima, praticamente, eu gosto disso, já sabem, e honestamente é uma caixa que casa bem com o bloco.
é uma caixa bem competente. E isto já tem capacidade de resposta, vejam isto, esticar ali até a entrada do Redline, 4500, vejam, vai reduzir, é mesmo a única coisa que, vejam, não dá para atravessar isto, esqueçam, ele corta sempre, é muito complicado, só se for eventualmente uma transição de peso, ok, naquelas curvas contra curvas, aí talvez, pela inércia, aí é provável que ele vá fugir um bocadinho, mas o controle de tração entra logo, portanto não vai permitir muitas coisas. Mas mesmo assim, lá está, e mesmo com isso, é que se fosse com outro carro qualquer, provavelmente eu iria gostar, ainda iria gostar menos, mas neste mesmo não tendo essa possibilidade de desligar, o carro é brutal, uma dinâmica fabulosa, fabulosa. E já chegamos aqui ao IP3, viemos pelas estradinhas interiores, mesmo a andar devagar, é super prazeroso. Portanto, o conforto, como eu vos disse, está praticamente tudo igual, tirando as jantes, é aqui o único elemento diferente, os stofos são em pele, super confortáveis também, tudo o resto é de facto igual, os materiais aqui soft. É o que eu vos digo, dentro do segmento, este pode ser aquele que esteja um bocadinho abaixo quando olhamos a materiais, montagem, infoentretenimento, todas essas coisas, quadrantes, comparando aos outros, sim, mas naquilo que me interessa mais, naquilo que é de facto a dinâmica, a experiência de condução, a emoção, é um carro que transmite muito, é um carro mesmo muito, muito apaixonante. E o preço, porque acaba por ser sempre mais barato do que todos os outros nas suas fases de equipamento e, portanto, para mim continua a ser a opção dentro deste segmento. Eu gosto muito do X3, gosto muito do F-Pace, o Macan, evidentemente, todos os carros com algumas características diferentes, mas se eu tivesse que escolher, eu acho que continuava a optar por este Stelvio. É um carro extraordinário. E pronto, foi isto. Estamos a chegar a Coimbra. Para quem queria ficar a conhecer em maior detalhe o que é que mudou aqui no Stelvio, no Giulia é a mesma coisa. Está aqui, portanto agora só me falta mesmo trazer um quadrifólio, é tudo o que eu mais quero, nunca consegui. Esse é mesmo o expoente máximo disto tudo, é isto que já é perfeito, levado a um extremo. Portanto quero mesmo muito, ando atrás ao tempo. E é isto, grandes likes, partilhas, comentários, sigam no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal, ativando o sino das notificações. Não sei se isso agora dá ou não, mas pronto, subscrevam o canal, é o mais importante que podem fazer para não perderem absolutamente nada. Vocês não estão a perceber o gozo que dá a mexer nestas patilhas, não estão? Faz lembrar o Lamborghini que eu tive aí há uns tempos, um Lamborghini, um Ferrari, é uma coisa assim à italiana, com emoção, é com emoção. É brutal isto,